Antes de tudo, fé. Depois de tudo, Gratidão. E no meio, Leia a Bíblia Cast. Amém! Bem-vindo, bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Está no ar mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Dessa vez, Leia a Bíblia Cast em casa. Olha aí, Rildo e Hilda estão nos recebendo aqui na casa deles, pessoal, para a gente compartilhar a palavra de Deus, para a gente revisar, revisar a leitura da semana aqui na casa de Hilda e na casa de Rildo. Bem-vindo, meus irmãos, que bênção vocês nos receber aqui em casa. E eu já quero dar as boas-vindas também para João 3,16. Bem-vindo, João. Graça e paz estejam com cada um de vocês. Estamos aqui, olha, em Recife, cidade de Recife, na casa desse casal lindo e maravilhoso. É um prazer, é com grande satisfação que estamos começando mais um resumão. Já quero fazer uma pergunta aqui para Rildo. Rildo, qual é... Vou lhe dar o microfone. Rildo, qual é a importância de ler a Bíblia todos os dias? Fala aí para o nosso público. Sejam bem-vindos e Deus abençoe a todos. E a importância de estarmos lendo a Bíblia é que cada vez nós nos aproximamos de Deus e buscamos aprender os seus ensinos. Amém, amém, que bênção, valeu, Rildo. Olha aí, pessoal, faça feito Rildo, né, que está lendo a Bíblia, está em dia, né? Está em dia com a leitura e recebendo aqui também a gente nesse episódio maravilhoso do Leia a Bíblia Cast. E eu quero dar as boas-vindas também. Para nosso amado Fernando Pinheiro. Aí, Fernando tá com a gente aqui também nessa edição especial do Leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Daniel. Obrigado, João. Obrigado, Rildo, Hilda. Obrigado você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. É uma alegria grande poder compartilhar esse momento, Daniel. É uma alegria. E eu não poderia deixar de fazer uma pergunta também aqui para a nossa irmã Hilda, né? Ela que sempre, quando nos vê, ela diz: Jesus, a nossa esperança. Amém. Amém. Né? Então eu vou também perguntar a ela, já que o Rildo respondeu, qual o sentimento, né, de compartilhar todo dia a palavra de Deus? O que é que isso acrescenta na sua vida, Hilda? O que é que isso lhe traz para você? Traz a esperança do cuidado do Senhor, né? Que Ele tem cada dia mais conosco. Aprender, tentar mudar, melhorar, amar mais o meu próximo. E é muito bom ler a Bíblia com os irmãos. Amém, amém. E aí, João? Eu quero fazer mais uma pergunta. Qual é o sentimento que vocês têm, não é, de receber o Ler a Bíblia em casa? É bom, não é? É bom, não é? Amém, é ótimo. É bom demais. Vamos lá se animar, né, irmãos? Abrir as portas para receber os irmãos. Amém, valeu, Hilda e Rildo aqui nos recebendo nessa edição. Obrigado, irmãos, por estar aqui recebendo Leia a Bíblia Cast, pessoal. E faça como eles também, né? Marque aí na sua agenda que a gente vai até você, a gente leva um bolinho, né não, João? A gente leva um bolinho, tá certo? A gente tem um momento de leitura da palavra e de comunhão também, visitando os irmãos, né? É uma maravilha estar com os irmãos. Daniel, chegou agora a hora de tomar um cafezinho. Vamos pegar para começar logo. Para começar, então. Vamos lá pegar o café? Vamos pegar o café agora que Hilda e Rildo prepararam pra gente aqui um cafezinho pra gente começar a falar de Atos, pessoal. Leitura dessa semana, Atos. Vamos lá, João? Vamos lá. Beleza, meus irmãos. Já pegamos aqui o cafezinho que Hilda e Rildo prepararam aqui pra gente. Maravilha, já vou tomar aqui um golão. Toma aí um golão também, João. O Fernando também tá com o dele. E aí, ó, vamos começar a falar, né, pessoal? A leitura de Atos. Maravilhosa essa leitura essa semana. Atos, do capítulo 14 ao capítulo 18. Muita coisa pra gente rever. E eu já quero convidar João 3,16 aqui. João, qual é o seu destaque, João? Atos, capítulo 14. Prepare, porque vai começar a viagem. Atos 14 começa com Paulo e Barnabé em Cônio. E aí vai seguindo... Aí tem a cura de um paralítico em Listra, muita coisa, foi dia de live, você pode voltar lá e acompanhar todo o capítulo, ponto a ponto, foi muito bom, muito bom. Eu separei o versículo 22, o versículo 14, Atos 14, 22 diz: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-se
a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que versículo! Eu posso até já começar louvando. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, fica firme, fica firme. Olha, os irmãos, eles passaram fortalecendo o ânimo. E hoje nós estamos aqui, né, na casa de Rildo e Hilda, e estamos sendo fortalecidos pelo o aconchego, por esse delicioso café. Então, meus irmãos, fica firme. Fica firme. Boa. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Que bênção, né, pessoal? Olha aí o destaque de João 3,16, já lembrando a gente de fortalecer, né, pessoal? Precisamos passar por provas. Precisamos passar por dificuldade. O caminho é difícil, mas ó, a gente aqui, ó, tá um fortalecendo o outro, né? Isso é muito importante, né, João? O sofrimento vai vir, mas como o 1 Pedro diz, vai ser apurado no fogo para provar o nosso caráter. Refinar, né? Deixar a gente mais próximo de Deus, né? Nos santificar, né, pessoal? Maravilha, maravilha. Valeu, João 3,16, Atos 14 e Fernandão já tá pronto aqui. Qual é o seu destaque, Fernando? Vocês falaram em provas, né? Provas, tem que ser provado. E é interessante, nesse capítulo 14, logo no verso 8, Paulo e Barnabé, eles curam um coxo. Eles curam um coxo. Depois de curar esse coxo, eles são exaltados. As pessoas querem chamarem eles de deuses. E eles não aceitam. Humildemente eles entendem. Não é uma questão de eu vou fazer. É que eles realmente reconheciam que tudo que eles faziam não era eles que faziam. Existia um Deus poderoso por trás disso. Então o meu destaque é exatamente esse. Quando eles recusam, depois que eles recusam, eles são o quê? São açoitados. Então as provas começam. Já começa, né? Começam as provas. Então, seguir Jesus, muitas vezes, Daniel, João, Rildo, Hilda, vocês que estão nos ouvindo aí, não é assim, é bom, mas são provas. A gente vai ver mais na frente que esses dois, eles vão ser provados, vão ser provados por muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Então, meu destaque para esse capítulo foi exatamente esse, porque eles não aceitam ser exaltados e por isso eles são castigados. Diferente de Herodes, né? A gente viu semana passada Herodes aceitando isso, né? Ele gostando e foi punido, né? E eles na mesma hora fizeram o contrário, não foi, Fernando? Eles deram toda a glória para Deus, não é isso? Então é um ponto que a gente precisa pensar. Nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos de Deus, né? Nós somos instrumentos de Deus, escolhidos, como disse semana passada, né? Para esse trabalho. E precisamos entender que só Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, amém. Valeu, Fernando. É isso aí, pessoal. Lembrar sempre de dar glórias a Deus. Ele é o único, né? Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória, sabe? O ser humano é muito fácil, né, João? É muito fácil a gente querer receber a glória, querer receber a fama, querer receber os aplausos, mas temos sempre que lembrar que tudo é Deus que faz, né? Os apóstolos lembravam muito disso, né? Eles sempre lembravam, olha, quem está fazendo isso não é a gente, né? Quem está fazendo isso é Deus, né? Sempre é Deus, né? Tudo é de Deus. A gente viu isso no capítulo 3 também, né? Também. Quando Pedro e João curaram aquele coxo na porta do templo, né? Foi Jesus Cristo que fez isso, né? Eles sempre dizem isso. Como esse livro de Atos, né, Daniel? Ele mostra a ação dos discípulos de Jesus, né? E a gente vê sempre que eles agem realmente dando testemunho de Jesus. É uma bênção, é uma bênção. Atos é maravilhoso, pessoal, e por isso que é tão legal aqui a gente revisar cada capítulo junto com vocês, beleza? Vamos falar de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 também, um capítulo maravilhoso, e João 3,16 tem um destaque maravilhoso também. Capítulo 15, não houve live, foi um dia você e Deus, tempo a sós, TOS, né? Então, tempo de oração com Deus, tá bom? Então, no versículo 36, começa a segunda, é bom relembrar, que no versículo 36, a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles se separam. E no versículo 36, alguns dias depois, está lá, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar
a visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E no final, lá no versículo 40, é interessante, no 41, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Então, o ponto que eu quero trazer agora, Daniel, para você, meu amado ouvinte, é fortalecer o irmão. Quem você está fortalecendo? Não é? Quem é que está? Sabe? Você deve estar em uma missão. E eu, Daniel e Fernando estamos nessa missão. Eu saí de uma cidade distante, Paulista. O irmão Fernando saiu de outra cidade, de Olinda, e uma parte de Recife. Daniel veio. Eu vim de longe também, Também é uma parte do grande Recife, né? Então nós estamos aqui em uma missão, levar para você a palavra de Deus, a palavra que fortalece. Nós estamos fazendo a leitura. Então o ponto agora é: qual é a sua missão? Onde você está indo levar? Pode ser no seu trabalho, na faculdade, na escola, pode ser na rua, pode ser. Sua missão pode ser até no ônibus. Pode ser. Qualquer lugar. Exatamente. Maravilha, maravilha, João. É isso aí, pessoal. Qual é a sua missão? Uma boa pergunta para a gente meditar nesse Atos capítulo 15, pessoal. É importante cada discípulo estar engajado na sua missão, né? A pior coisa é quando um discípulo de Jesus não está cumprindo a sua missão, né? Está fazendo a obra relaxadamente. Não pode, né, João? E Fernando agora vai falar. Fernando vai falar. Muito bem, João, Daniel. Obrigado aí, João, pela chamada, né? Vê só, esse capítulo 15, uma das coisas que me chama muita atenção, Daniel, João, você que está em casa, é que a palavra de Deus, ela não omite nada. Ela não esconde nada. Existem muitas coisas que a gente pode usar como exemplo a ser seguido, e muitas coisas que nós podemos usar como exemplo a não ser seguido. Eu fico observando aqui nesse capítulo 15, a partir do verso 36 ao 41, que João também comentou um pouquinho aqui, que houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. Eu não vou ler o texto, não vou procurar entender agora o motivo da desavença, mas o que me chama a atenção é que eles, em algum momento, um queria uma coisa, outro queria outra coisa, e aí eles precisaram se separar. Porém, não deixaram de continuar falando de Jesus. O trabalho continuou, não foi? Continuou. Então, eu posso estar aqui com o João, com o Daniel, com o Rildo, com os irmãos, e em algum momento, no nosso dia a dia, assuntos que não são nem ligados à palavra, são assuntos particulares, pode ser que nós tenhamos divergências, mas isso não vai impedir que a gente continue levando a mensagem de Jesus Cristo, que essa não cria divergência em nada. Então, me chamou a atenção aqui, se os irmãos quiserem ler esse texto outras vezes, comentar mais, olha, foi o que me chamou a atenção, Daniel. Muito interessante, muito interessante. Valeu, Fernando. É um ponto para a gente lembrar, né, pessoal? A gente pode discordar, né? Podemos discordar um do outro, mas de forma, né, pacífica, né? Podemos discordar, podemos dar nossa opinião, mas o importante é não brigar, né? Eu acho importante não brigar e continuar o trabalho. Continuar, né, independente da minha opinião, da sua opinião, o trabalho precisa continuar de levar a palavra como eles fizeram. Cada um foi para um lado, mas continuaram. Eles tinham uma consciência, né? Tinham uma consciência. E levar o evangelho, né, João? Isso, perfeito. A gente não é obrigado a ter o mesmo pensamento, né, pessoal? Cada um pensa de um jeito diferente, mas Jesus tem que ser o nosso, né? Isso tem que ser igual, né? Jesus, pregar a palavra, isso é que tem que ser igual, né? Isso me chama a atenção porque muitas pessoas, às vezes, fazem críticas, porque a palavra de Deus, é antiquada. Meu irmão, a palavra de Deus, ela não omite nada, mostra os erros dos seus servos, mostra aqueles que acertaram. Então, é transparente, mostra transparência. Mostra tudo. É homens que pecaram, homens que erraram, homens que brigaram, mostra tudo, né? Mostra tudo como realmente é. Isso passa credibilidade.
Muito bom, muito bom. Valeu, Fernando, valeu. Esse foi Atos, capítulo 15 também. Muita coisa pra gente meditar, né, pessoal? Capítulo riquíssimo, né? E se você não faz parte do grupo de leitura, ó, aqui na descrição tem sempre o link para você entrar, para você convidar outras pessoas a continuar a leitura todo dia com a gente. Tem sido maravilhoso aí lá os irmãos, um motivando o outro, né? Um sempre, né, marcando lá na enquete que fez a leitura, né? Quase 200 pessoas lá em dia com a leitura todo dia. Isso nos motiva muito a continuar também nossa jornada de leitura. Por falar em números, chegamos aí à marca de 800, né? 800, olha aí, então, nessa semana o canal chegou a 800 inscritos, pessoal. Tivemos um aumento esse mês de 28 pessoas, né? Inscrições. Uma coisa que eu queria agora que Daniel explicasse pra gente era quando a pessoa dá o like, Daniel. A pessoa chegou agora, gostou do programa, aí quer dar um like. Mas antes disso, Daniel, preste bem atenção, Daniel. Quando a pessoa deixa o like, o que é que acontece? Maravilha, João. Olha aí, pessoal. Você que tá achando que o like não vale nada, esse like não serve pra nada, pessoal, com 2 segundinhos. 2 segundinhos aí, ó, que você aperta nesse botão, você vai estar fazendo o YouTube disparar, propagar a palavra de Deus para outras e outras pessoas. A cada like que você dá, pessoal, o YouTube registra isso e vê que o vídeo é legal, que o conteúdo é legal e o YouTube quer mandar para outras pessoas também esse mesmo vídeo. Olha que legal, ele trabalhando pra gente, João. É verdade que quando a pessoa dá um like, então ele sai de uma posição, o vídeo ele sai de uma posição para outra. Para outra, vai subindo. Vai subindo, chama a atenção, né? Chama a atenção do YouTube. Chegou o momento de você entrar conosco nessa missão. Olha a missão de Paulo, aí. De Barnabé, de Timóteo. Olha a missão. A sua missão agora é, além de deixar seu like, não é? Deixa o like e aí você encaminha. Faça isso para um primo, uma tia, sua avó. Queremos que o YouTube espalhe a palavra de Jesus. Perfeito, né? perfeito. Cada vez mais, maravilha, certo? Daniel. Vamos usar a tecnologia, né, ao nosso favor, né? A internet a nosso favor e também usar esse recurso que nós temos para propagar a palavra de Deus. 2 segundinhos com like, ó, você vai estar ajudando demais, demais. Você não sabe, não faz ideia, né? Nunca esqueça de dar o like, beleza? Por falar em like, né? Por falar de coisa boa, a gente vai falar agora de Atos, capítulo 16. Atos 16, maravilhoso. Foi um dia de live, não foi, João? Foi a live, foi bom, não foi, João? Eu tava lá, viu? Eu tava lá. Volta lá, porque foi tremenda. Eu gostei muito, porque nós estamos na casa hoje de Rildo e Hilda. Mas houve conversão de Lídia. Houve conversão de Lídia. Olha aí. Na casa de Rildo e de Hilda também teve conversão de Lídia. Lá em Atos 16, versículo 14, para a gente entender. Então, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta para o que Paulo dizia. E o versículo 15, meu amado ouvinte, é a chave. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar na minha casa. E nos constrangeu com isso. É o que Rildo e Hilda está fazendo, convidando o Leia a Bíblia Cast para fazer essa visita, não é? Então, acolheram aqui na sua casa, né? É o que está aqui. Agora, o que está faltando, Daniel, é você que ainda não tomou a decisão de ser batizado. Chegou o dia, é hoje. Só precisa 2 coisas: você entender o propósito do batismo e ter água e ser imerso, porque batismo quer dizer imersão. Você é um simbolismo que você está sendo sepultado com Cristo e aí você vem. E quando você vem, seus pecados eles são zerados, zera tudo e você é acrescido aos salvos, que é uma congregação. Você é acrescido. Onde os salvos estão? Estão na igreja, na congregação. E aí você vai fazer parte da igreja de Cristo. E além disso, ainda vai receber o melhor: o dom do Espírito Santo. Domínio próprio. Que bênção, né? A bondade, a fidelidade. Pense nisso. O que é que impede de você ser batizado? Você entendeu mesmo o propósito? Fala com a gente, né, Daniel? Estamos aqui. Estamos à disposição, pessoal. Qualquer dúvida. Ah, Daniel, tem alguém na minha família que está com dúvida. Chama a gente que a gente te ajuda a explicar, tá certo? Tem um curso que a gente pode disponibilizar para você, é como viver a eternidade com Deus. Ele dá 8 passos, sabe? O passo de chamar o Senhor de Salvador, reconhecer o senhorio dele,
chegou o grande momento. Fala conosco, Amém. estamos aguardando você. Queremos ir aí. Uma caixa d'água Queremos a ir gente aí. faz aí. Com Uma certeza. caixa d'água. Qualquer onde água que tiver aí, a gente, ó. duas coisas. Você entender o propósito e ter água. E vamos aí. E se não tiver caixa d'água, a gente bota no carro, vai lá em Boa Viagem, Em qualquer mergulha com tubarão ou com tudo. um rio, É, né? com um rio. Maravilha. Muito bom, muito bom. Maravilha, Daniel. Maravilha. Maravilha, pessoal. Valeu. Olha aí, faça feito Lídia, né, pessoal? Faça feito Lídia, essa mulher incrível de Atos, capítulo 16. E Deus moveu, né? Deus moveu Isso. tantas coisas para chegar em Lídia. Eu acho impressionante esse capítulo, porque Paulo, ele queria ir para alguns lugares, né? Deus impediu ele de ir, porque, ó, tava a Lídia lá, né, que precisava receber a palavra de Deus. Muito bom, esse foi Atos 16, mas tem também a palavra, tem o destaque de Fernando Pinheiro. Interessante, Daniel, João. João falou no batismo, né? Batismo. E eu fiquei pensando aqui comigo, o que é que o batismo traz pra gente? Ele nos fortalece, ele nos torna cristão. E depois de batizado, nós somos mais fortes para vencer as batalhas, as barreiras, as lutas. E eu fico observando aqui dois servos de Deus aqui, Paulo e Silas. Eles já eram batizados, logicamente. Já eram batizados, foi eles que provavelmente batizaram Lídia aqui. Mas eu fico observando eles, dois cristãos. Eles foram açoitados por fazer a vontade de Deus, por ter libertado uma jovem adivinhadora. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero lembrar aqui que eles, à meia-noite, açoitados, presos, eles estavam louvando, dando glórias a Deus, orando. E eu fico imaginando, depois que a gente se batiza, irmãos, a gente recebe o Espírito Santo. A gente fica cheio de coragem, de força, e a gente faz coisas que normalmente, quando a gente não é batizado, quando a gente não tem Jesus, a gente não faz. Então esses dois aqui, eles foram, foi isso que me chamou a atenção, eles estavam aqui orando no momento de provação, orando e dando glórias a Deus. É isso que vai acontecer comigo, com você, com todos nós. Se você não foi batizado ainda, as dificuldades não vão deixar de vir, não. Vão continuar vindo para você. Mas tenha certeza, quando vier as dificuldades, você vai estar fortalecido para enfrentar e vencer, assim como esses dois venceram. Sempre dando glória e louvando a Deus. Orando, dando glória e louvando a Deus. Então, foi esse ponto que me chamou a atenção. Eu sempre destaco esse ponto quando eu leio esse texto. Porque é algo assim maravilhoso, João, Daniel. É incrível, né? Incrível. A gente observar duas pessoas sofrendo, presos, e ali eles não desistem de levar a mensagem. Porque quando eles estavam ali glorificando a Deus, louvando e orando, eles estavam pregando para os demais presos que ali estavam. Então, É impressionante, é gigantesco, né, Daniel? Depois de ser açoitado com vara, à meia-noite, o que é que a gente faz à meia-noite? Tá dormindo, né? Depois de ter sido açoitado o dia todinho lá, sofrendo, preso, amarrado no tronco lá, né? À meia-noite cantando, vê? Cantando, é incrível, né? É incrível isso. E eu lembro que na live, Daniel, comentamos que eles estavam louvando e os outros presos estavam escutando. E estavam você escutando. estava ouvindo aqui? Onde é que você está ouvindo? Comenta aqui. Às vezes, nossos ouvintes estão na academia ouvindo ler a Bíblia Cast. Tem muita gente. Outros nossos irmãs que gostam à noite, né? À noite quando chega. Jantando, né? Aí, tem olha, irmão, em né? todo momento. E Antes aí? de dormir, tem gente escutando ler a Bíblia Onde é Cast. que você está? Digita aí. Comenta aí, a gente quer saber, tá certo? A gente quer saber aonde você tá, onde é que você tá ouvindo, escutando também o Leia a Bíblia Cast, como aqueles carcereiros estavam ouvindo essas canções lá, né, desses irmãos na prisão. Hoje quem está aqui ao vivo é Hildo e Hilda ouvindo a mensagem de Deus. Que bênção, Maravilha. E é bom lembrar, Daniel, João, que depois desse testemunho de Paulo e Silas, o carcereiro foi batizado, né, João? Exatamente. Olha aí. Eu acredito que maravilhoso, ele né? ficou observando e disse: esses dois, rapaz, eu tenho que ter essa coragem. E uma coisa também que
que a gente falou é que ele estava pensando em tirar a própria vida, não é? É como se diz, é chegar no fundo do poço, né? E eu tenho meu testemunho, no futuro darei, que eu cheguei nesse nível, né? Acho que muitas vezes nós chegamos lá no fundo e aí tirar a própria vida, né? Tirar a própria vida. Chegar e quem é que pode resgatar, né? Quando a gente chega nesse estágio, acho que só Jesus, né? Só Jesus pode nos tirar dessa situação aí. Muito bom, pessoal. Esse capítulo 16 de Atos, daria pra gente fazer um podcast só dele, né? Só dele. Verdade. Muita coisa boa. Muito bom, volta lá. Né? Mas a gente sempre recomenda que você faça a sua leitura completinha. Aqui é só um resumão, tá certo, pessoal? Faça a sua leitura completa, leia de novo, vá na live, né? Onde eu e João, a gente lê o capítulo completinho, tá certo? Se edifique, né? Procure formas de sempre se edificar. Escolha um lugar tranquilo, silencioso, para meditar nesse capítulo, assim como os outros, né? Que é maravilhoso ler sempre a palavra de Deus. Quer um spoiler? Se você fizer isso que Daniel está dizendo, você vai ser chamado de Bereia. Se você não fizer, será o spoiler. Olha o spoiler do capítulo 17, né? Atos 17 vai falar dos bereenses, mas antes eu quero falar dos comentários. Os irmãos, né, que comentaram no episódio passado, tá certo, pessoal? Deixaram os comentários aí, a gente vai falar agora junto com vocês, tá certo? Já estou com um comentário aqui de Josélio. Josélio comentou no episódio passado, ele colocou aqui, ó: boa tarde, Daniel, graça e paz a todos os amados ao Senhor. O livro de Atos é realmente fantástico, mas o que mais me chamou a atenção foi a coragem de Pedro e João, Estevão, Paulo e Barnabé, que discursos maravilhosos, né, destes grandes homens de Deus. Nós também precisamos ser corajosos às vezes. Vejo alguns irmãos querendo adoçar a mensagem da salvação por medo de ser perseguido. Interessante, viu, Josélio, aqui seu comentário. No entanto, a mensagem do evangelho é chamar o pecador ao arrependimento por meio do sacrifício de Jesus. Valeu, Josélio. É verdade, a gente não pode adoçar a palavra não, né? Foi o que Fernando falou agora há pouco. A palavra tem que ser verdadeira, é o que está escrito, né? É o que está escrito, e ter coragem, né? Ter a coragem que a gente viu aí, esses homens tendo coragem. Paulo, Pedro, né? Barnabé, Estevão, né? Realmente muito legal. Bom comentário, Josélio. O próprio Deus, né, Daniel, João, Josélio, ele nos dá esse exemplo, quando ele coloca aqui na sua palavra tudo o que aconteceu, sem omitir, sem omitir esconder, nada, é isso aí. Sem proteger, sempre mostrando os erros e acertos. É verdade. Tem muita gente aí realmente omitindo, né, algumas coisas da palavra, né? Mas realmente, Josélio, precisamos falar a verdade e ter coragem. Valeu, Josélio, pelo comentário. Continue sempre com a gente no Leia a Bíblia Cast. Tem comentário aqui de Inês. Olha aí, Inês também deixando boa tarde, irmãos. Deus abençoe vocês três. Valeu, Inês. Nosso irmão Sheldon também. O que será que Sheldon escreveu aqui? Orai uns pelos outros. Já sabe, né? Oremos uns pelos outros. Sheldon sempre deixando aqui essa mensagem. Valeu, Sheldon, vamos orar uns pelos outros. Nossa irmã Neide Cavalcante também poetisa, deixou mensagem, né? Nossa poetisa, né? Olha aí, ela colocou: a paz do Senhor para todos. Depois que começamos a leitura do livro de Atos, eu estou gostando muito mais do que eu já gostava. Amém, amém, Neide. Tremenda a dedicação de Paulo e os demais. Amém, Neide, que bom que você está gostando. Eu também, viu? Estou gostando a cada leitura, né? A gente gosta mais ainda da palavra de Deus. Valeu, Neide, Deus te abençoe. Nossa irmã Marilu também deixou mensagem, programa passado. Olha aí, graça e paz, irmãos. Deus abençoe por mais esse projeto maravilhoso. Já dei meu like. Opa, valeu, Marilu. Aí. Já vai deixando o like aí. Missionária. Vamos chamar, né? Poetisa Neide e Marilu. Missionária Marilu. Olha aí, né? Nossa equipe, né? É a equipe do Leia a Bíblia Cast aí nos ajudando, tá certo, pessoal? Vocês... Missionária Marilu. Gostei. Pessoal, esse programa aqui é de todos nós, tá certo? A gente faz aqui desse lado e vocês fazem aí do lado de lá, e todo mundo junto, a gente vai alcançando mais e mais pessoas. Valeu, Marilu. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Sueli Ferreira, minha mãe. Minha mãe também tá sempre aqui, ó, deixando a paz de Cristo. Que Deus continue abençoando esse projeto. Nosso irmão Jorge também tá na área. Olha aí, boa tarde, graça e paz, amados irmãos. Valeu, Jorge. Jorge também é missionário, né? É missionário. Jorge também tá sempre dando like, sempre participando, né? E eu quero mandar um abraço para Jorge, né? Ele sempre tá lá ouvindo o programa Jesus é Nossa Esperança. E compartilhando. Dando like, compartilhando. Compartilha o link, né? Tem pessoas que já marcaram lá no programa, já se inscreveram através do próprio Jorge. Olha,
é uma bênção. Bom demais, bom demais. MJ, muitos missionários. missionário Jorge. O objetivo, na verdade, nosso MJ. objetivo é levar a palavra de Deus, né, Daniel? Esse é o objetivo. Porque a gente sabe que essa palavra ela transforma vidas, transforma ambiente, transforma sociedades, e a gente vai ter paz aqui na terra enquanto Total. aguardamos, né, É a verdade. ida para o céu. Então é Maravilha. importante que a gente esteja sempre levando essa mensagem. Muito bom, muito bom. Vai Valeu, ser Jorge. M de A a Z, né? E a Z, olha aí. Eu sou MJ muitos também, trabalhadores, né, Jorge, né? Ó, MJ também, valeu, Jorge. Laodiceia também deixando mensagem. Aí, Lau, nossa irmã Laodiceia. Que bênção esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, irmãos queridos. Eu tenho aprendido muito com essa leitura. Vocês nos incentivam muito. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Valeu, Marilu. Ou Marilu não, Laodiceia, né? Ó, tô com Marilu na cabeça. Laodiceia, valeu, Lau. Você também, viu? Você também nos motiva, né? Cada um de vocês nos motiva também a gente a continuar lendo, né? E trabalhando pro Senhor. Valeu, Lau. Quem mais tá por aqui, ó? Mais comentários, pessoal. Vou ler só mais um e depois a gente lê, tá certo? Na parte 2 aqui, porque muita gente comentando. O último aqui, ó, de Hilda. Olha aí, nossa anfitriã hoje, ó. Aê, Nossa anfitriã deixou comentário também no episódio passado. Ela colocou: boa tarde, paz. Vamos que vamos para o nosso resumão. Abrir o nosso coração, pois Jesus é o dono do nosso coração. Valeu! E no final ela colocou: irmão, Jesus é a nossa esperança. Valeu! Amém, né? Hilda, amém. Jesus é a nossa esperança. A Hilda tá ao vivo aqui junto com a gente. Ela foi ali preparar mais café, porque, ó, tô tomando aqui café, ó. Café bom demais, viu? Hilda e Hilda aqui, ó. Café sensacional, não é não, João? É. Então, pessoal, enquanto eu tomo aqui o meu golão no café, eu já vou pedir para João 3,16 comentar, então, Atos capítulo 17, João. É bom relembrar que Atos 17 não houve live, tá certo? Mas houve o tempo sozinho com Deus, TSD, né? Então, esse momento é grandioso, porque você tem aí 3 dias para você trabalhar conosco, mais 2 dias é você e Deus. E algo que me chama a atenção é o versículo 11. Ora, este de Berea era mais nobre do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O ponto, Daniel, Fernando e você, meu amado ouvinte, é examinar. Você tem que parar, pegar a sua Bíblia, fazer feito o Fernando, tá ali, ó, a Bíblia aberta, e aí, agora tem algo magnífico que Daniel faz, perfeito, que é abrir a tela, né, que quando você tem segunda, quarta e sexta, vem na sua tela, já vem lá e ele sai marcando. A Bíblia dele é toda marcada online. Toda né? colorida, toda colorida. Né? Mas veja, é assim que se faz. Muitas vezes escutamos o irmão trazer a palavra e confiamos. É um irmão que tem uma boa eloquência, mas a gente precisa examinar. Fala bonito, né? Fala bonito. E muitas vezes a gente sabe que a própria palavra, ela adverte contra os falsos profetas, não é? Aquele que vem vestido de ovelha, mas vestido de ovelha. No fundo é lobo. Então você, meu amado, o convite hoje é: abra a sua Bíblia. Eu tenho um convite: estude a palavra de Deus. Tem um curso Como Ler e Entender a Bíblia. Você observa, você interpreta e você aplica. Então, os passos é esse. Se você está aqui em Recife, Avenida Conde da Boa Vista, 1437. Se você está fora de Pernambuco, acesse o site escoladabiblia.com. Lá tem o curso Como Ler e Entender a Bíblia. Você já vai direto. Depois de você assistir, de você conhecer, você deve divulgar, se tornando assim um missionário e uma missionária. Esse é o convite, amém, Daniel. amém. Maravilha. Lá na Escola da Bíblia você vai poder examinar mais ainda, né? Mais ainda as escrituras, assim como os irmãos lá de Bereia, né? Estavam examinando. Na sala de aula, a discussão. Então, a discussão é construtiva, a discussão é aberta, então você troca a ideia. Mas lá você pode assistir e tirar uma dúvida conosco. De repente, amém, a gente abre aí um grupo, né? Um grupo no WhatsApp de 5, 6, no máximo 10 pessoas. Vai conversando, e a gente vai conversando para levar a pessoa mais próxima de Deus. Veja, o intuito da Escola da Bíblia, nosso intuito, não é tornar você perito na lei. Nós não queremos isso. Nós queremos que você conheça e se torne um cristão fiel, perseverando todos os dias. Essa é a proposta. Nós não estamos querendo que você seja aquele perito, aquele que examina, aquele que vai a fundo. Não, você só precisa crer,
se arrepender, confessar, ser batizado e ficar conosco. Amém. Simples assim. É simples, né, João? Simples demais. Olha aí, destaque de João para Atos 17, né, pessoal? Realmente não tem como não comentar, né? Esses irmãos de Bereia, que exemplo, né, de examinar a palavra de Deus. Precisamos estar examinando o tempo todo, tá certo, pessoal? Até o que a gente está falando aqui no Leia a Bíblia Cast, a gente convida você a examinar, né? Tudo que a gente fala aqui, examine aí, né? Confirme você mesmo, né? Na palavra, né? A gente só fala aqui a palavra de Deus, né? A gente só está aqui, ó, falando as escrituras. A gente não pega outro livro, a gente não pega outro site, a gente não pega apostila, nada. A gente só usa a palavra. Então, examine o que a gente está falando. A gente convida você a examinar também, né? Do mesmo jeito que esses irmãos de Bereia fizeram. Se você parar, Daniel, para ver, são 626 programas de Jesus, a nossa esperança, onde tem um versículo para meditação, que você trabalha, você tem aí uma história de esperança dentro da própria Bíblia e você tem uma mensagem de esperança, que também é dentro da Bíblia. Tudo aponta para o Mestre. Tudo é Jesus, né? E hoje nós chegamos ao... Qual é o programa? Você sabe qual é o programa? Qual é o programa que nós hoje estamos aqui, ó, 56. Então 56 volta lá também. e assiste os 55 e vê qual é o livro que nós usamos. Qual é o livro? Só Qual é tem a um. pessoa que Só nós tem um. falamos? É fácil, A só pessoa. tem um. Só tem um, é fácil. Qual é a pessoa que nós falamos? Qual é a pessoa que mais nós falamos? É Jesus, a nossa esperança. E Maravilha, aproveitando Daniel. Jesus, a nossa esperança, vou passar a palavra para Fernando Pinheiro também. Jesus, a nossa esperança. Fernando, fala um pouquinho desse programa Jesus, a nossa esperança, e depois já pode emendar aí com seu destaque de Atos 17. Na verdade, como o João falou aí, o objetivo nosso é sempre colocar na mente das pessoas, nas nossas próprias mentes, porque o dia a dia ele nos cobra muitas coisas, João. E se a gente não tiver cuidado, a gente aqui e acolá, a gente começa a mudar de caminho, aí a esquecer um pouco. O mundo nos sufoca, né, Fernando? Precisamos o tempo todo estar lembrando que Jesus é a nossa esperança. Vem a dificuldade, Jesus é a minha esperança. Vem o problema, tem solução, porque Jesus é a nossa esperança. Então, Verdade, é o verdade. programa, a leitura da Bíblia diariamente, o resumão, tudo isso vai ocupando a nossa mente, vai criando em nós um estoque, posso dizer assim, um estoque de energia, de força, que a gente, na hora das dificuldades, das provações, como Paulo, Silas, Barnabé passaram, a gente tem força para vencer as dificuldades, João. Então é essa, eu digo isso causa própria. No momento de dificuldade a gente lembra, olha, tem jeito. Jamais eu vou chegar ao fundo do poço, porque Jesus, ele está me pegando, levantando. Então, é esse o objetivo do programa. Amém, amém. Não é nenhuma outra coisa. E quais são os dias do programa, Fernando? Sempre aos sábados, das 8 às 10 da manhã, e pela Rádio Litoral FM de Paulista. Você pode ouvir diretamente, se morar por perto, que a rádio é local, mas pode também acessar pelo link, pela internet, e ouvir o programa na íntegra, ou assistir depois pelo YouTube. A gente grava o programa e disponibiliza lá o programa. Amém, que bênção. Para que possa ser ouvido depois. É uma bênção. Bom demais, pessoal. Se você não conhece Jesus, a nossa esperança, procura aí no YouTube que você vai achar, vai se edificar. É mais uma forma aí, como ele falou, para encher sua caixinha aí de conhecimento da palavra. Precisamos, João. Precisamos ocupar nossa mente com Jesus. Eu fico feliz quando a irmã Silvana Guerra, lá fora de Recife, tá lá, ela bota assim, ó, Jesus, a nossa esperança. Eu fico feliz, meus amados ouvintes. Ela coloca toda manhã não, ela coloca segunda, quarta e sempre sexta. nas lives, né? Na live ela bota Jesus, a nossa esperança. Meu irmão, e agora melhorou. Volta lá e vê que agora tem até uma voz especial. Até uma voz especial. Tem uma voz especial. Quando você bota Jesus, a nossa esperança. Agora, deixa eu dizer algo. Quem colocar. Uma mensagem, porque quando você não tem Jesus, você não tem esperança. Percebeu? O problema que Fernando tem é o mesmo que eu tenho. É o mesmo que ele tem. Mas, se a gente não tiver esperança, ou seja, se a gente não tiver Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Amém, amém. E Atos 17, Fernando, qual é o seu destaque? Atos 17, como o João começou falando aqui, a respeito da importância de conhecer a palavra, os bereanos, né? Eles abriam a palavra para que a gente possa entender, conhecer o verdadeiro Deus, único e verdadeiro Deus, né? Então, através da palavra, da escritura, a gente entende quem é o único e verdadeiro Deus. E eu fico observando aqui
que nesse mesmo capítulo, Paulo ele foi à cidade de Atenas, na Grécia. Chegando lá, Paulo vê vários altares e um deles vazio. Tinham lá, né? Desconhecido. O Deus né? desconhecido. Eles não conheciam, mas quem conhece a palavra de Deus, as Escrituras, como Paulo conhecia, Paulo entendia, quem conhece, Paulo disse logo, olha, esse aí é aquele todo-poderoso. Então, eu fiquei maravilhado, porque Paulo, ele espera a oportunidade, Daniel, João, Hildo, ele espera a oportunidade para levar aquela mensagem que já está no coração dele. Ele conhecia Jesus, sabia quem era o Deus único, verdadeiro. Então, aquele Deus desconhecido para aquelas pessoas não poderia ser outro, a não ser aquele que eles precisavam conhecer. E aí Paulo vem e leva a eles o conhecimento. É interessante a estratégia de Paulo, né? Maravilhosa, né? Ele espera o momento oportuno, né? É muito lindo isso, né? É impressionante. É o Espírito, né? É o Espírito, sabe? Porque, veja, tinha tantos altares naquele lugar, Atenas, era um povo muito religioso, e ele não saiu esculhambando, como a gente fala aqui, né? Ele não saiu criticando, ele não saiu falando mal, esses deuses aí de vocês, chutando tudo, derrubando. Veja, né? Ele ficou caladinho, olhou lá os altares, né? Olhou que tinha o altar do Deus verdadeiro e chegou para eles e explicou, olha, esse eles Deus não conheciam. aqui, não conheciam, né? Mas, né, Paulo chegou lá, né, na hora certa e disse, olha, esse Deus aqui, esse é o único. Esse é o único que criou todas as coisas, né? Ele diz, né? Que criou todas as coisas, o céu, o mar e tudo, né? Inclusive que eles já adoravam, viu, Fernando? Eu lembro que no texto diz que os atenienses já adoravam esse Deus, mas eles não conheciam. Não conheciam. Interessante. É interessantíssimo. Impressionante. E os irmãos que estão nos assistindo, se não conhecem esse Deus verdadeiro, precisa conhecer a palavra de Deus que mostra isso, né, Daniel? É verdade, Traz é essa verdade. informação. Tem muitas pessoas realmente que acabam adorando sem nem conhecer, não conhecem totalmente a Deus e precisa de quem? Precisa da gente, né? Pessoas como a gente para levar a palavra, para explicar com sabedoria, como Paulo fez, né? Com sabedoria. Muito bom, pessoal. Atos 17 também é mais um capítulo impressionante, pessoal. Pra gente passar aqui, ó, né, várias e várias horas comentando. Maravilhosos bereenses, Atenas, mas agora chegou a vez de Atos capítulo 18. Atos 18, a gente fechando a semana aí também com esse capítulo incrível. Também foi um dia de live, né? Participação especial do nosso amado Marcelo. Fez a live comigo, maravilhosa participação do nosso irmão Atos 18. E você, João 3,16, qual é o seu destaque? Agora parece que é uma corrida, e aí nessa corrida, ó, tá vendo até o sonoplastia agora. Olha aí, foi, tá né? chegando, Numa corrida, né? Então quando você vai fazendo a curva e vai entrando na reta final, talvez seja hoje a reta final de mais uma volta, porque no capítulo 18 é bom relembrar que é o final da segunda viagem missionária de Paulo. Interessante o versículo 18, Paulo ficou ainda muitos dias em Coríntios, que ele estava em Corinto, né? Por fim, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando a sua companhia Priscila e Áquila, antes de embarcar, né? E houve toda essa trajetória para o final da segunda viagem. Então tem a terceira, não sai daqui, tá certo? Não sai daqui, fica orando pela gente, né? Fica orando pela gente para que a gente volte aqui para dar continuidade na viagem, né? Nós não sabemos, né, o dia de amanhã, mas estamos firmes. O ponto que eu chamei, que me chamou a atenção e eu quero trazer para você é o versículo 9. Certa noite, Paulo, ele teve uma visão que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Eu achei interessante, o irmão, na sexta-feira, o irmão Marcelo foi lá, né? E não teve medo, falou. Isso, não isso. É? Ele não teve medo. Criou ele falou, coragem e foi. Ele foi, né? E hoje, para eu finalizar tudo, eu vou convidar você a falar de Cristo. É mais ou menos assim, ó. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, do mundo criador. Cante com a gente. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e
mais e mais e mais. Ô, É glória! contigo, maravilha, Amém. Daniel. Valeu, João. É isso aí, pessoal. Esse versículo ficou na minha cabeça também, viu? Durante a live, né? Quando o Senhor fala para Paulo, né? Dizendo, ó, não fique calado, não fique calado, fale, não fique calado, né? Até eu lembro que Marcelo comentou, é uma redundância, né? É uma redundância, porque realmente quem tá falando não tá calado. Mas precisamos falar de Cristo, pessoal. Precisamos não nos calar, né? Tem muita gente se calando aí e o mundo tá falando o que quer. A gente precisa falar de Cristo. Um bom ponto. Eu tenho uma meta. Eu quero falar para 8 bilhões de pessoas hoje, né? Eu não sei quando você vai assistir, possa ser que já tenha 9 bi, mas eu quero falar. E é com esse programa, é você dando um like, Amém. é você compartilhando que nós vamos Vai ter nos ajudando, né? os 4 cantos. Vamos ser internacional. Eu quero... É 800 que tem escrito. Minha meta, 8 bi. Olha aí, hoje, né? Hoje já tem 800 pessoas. Veja, esse episódio do Leia a Bíblia Cast já está chegando para 800 pessoas. Queremos mais pessoas ouvindo de Jesus Cristo e Desafio da multiplicando. semana. Desafio né? da semana. Traga mais um pra gente fazer Traga quanto? mais um. 1.600. Olha aí. Traga mais um. Se cada um trouxer Um só, né? olha, acompanha aqui, vê isso, porque o mundo religioso nos confunde. Eles trazem ideias diferentes. É preciso examinar, é preciso ocupar tudo que é puro, tudo, ó, é tudo que é de Cristo. Tem que ocupar a nossa mente. Amém, amém. Valeu, João 3,16. Esse foi o destaque de João para Atos capítulo 18. E agora, Fernandão. Fernandão, qual é o seu destaque? Que capítulo, né, Fernando? Meu destaque também é esse, Daniel. Tem muita coisa aqui, mas esse foi o meu destaque. Esse merece realmente a gente, né? Merece. E eu acho interessante, digo interessante, mas Deus sabe de tudo, né? Deus sabia as dificuldades que Paulo iria passar. Além do que ele já tinha passado, sabia que ele ia passar. E sabia que ele precisava de força para continuar levando a mensagem. Sabia que tinha pessoas que iam querer impedir que ele falasse. E Paulo continua falando, né? Então, esse foi também meu destaque no verso 9, quando Paulo tem a visão e o Senhor lhe diz, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Então ele diz isso para Paulo, disse também para mim, para você hoje, né, João? Para Daniel, para nós, em muitos momentos nós vamos ter pessoas que vai querer nos calar, às vezes com chantagem, olhando os nossos erros. Ah, você não pode falar isso não, porque você fez isso, fez aquilo. Mas uma coisa é certa, Jesus, o Senhor, ele diz, olha, não se cale, fale. Então, e Paulo continuou falando. Se a gente continuar a leitura aqui, Paulo continua falando. Ele não se calou. Destemidamente. E eu fico pensando, o que é que Paulo estava ganhando com isso tudo, Daniel? Açoite. O que é que Paulo estava ganhando com isso tudo, João? Prisão. Só E eu digo bronca. mais, estava ganhando a salvação, né, João? Amém. Aqui amém. na terra, Aqui na terra só bronca. Açoites. Então não espere. Não espere, eu digo assim. Não espere tapinha nas costas, não, né? Não espere que as pessoas se alegrem, que as pessoas fiquem felizes com você. Espere açoites, espere chantagem, espere pessoas querendo fazer você desistir da caminhada, mas lembre sempre, a palavra de Jesus é, não cale, continue falando, porque com certeza, Não se cala, é isso aí. com certeza, Ele é a nossa esperança. Amém. Jesus, a nossa esperança. Valeu, Fernando. Realmente não tem como não destacar, né, pessoal? Esse versículo desse capítulo, não se cale, tá, pessoal? O que me chama a atenção é que Paulo, ele teve medo, né? Ele chega essa mensagem para Paulo porque ele teve medo, né? A gente sempre acha que Paulo era o corajoso, destemido, porque ele fez tanta coisa, né? Mas veja, ele também sentiu medo. É normal sentir medo. A gente vai sentir medo também, sabe, pessoal? Às vezes de enfrentar alguma situação. Mas ora a Deus, pede a Deus que do mesmo jeito que Deus fortaleceu Paulo, né? Ele vai fortalecer cada um de nós, né, João? Eu queria ver agora, Daniel, quem teve, não é, a coragem e digitou. Quem foi que falou conosco na segunda parte? Quem teve aí? Quem tem mais gente aqui, né? João. Quem Tem falou, mais né? gente aqui, porque olha aí. Pra falar, né? Tem mais gente aqui, Se ó. você não falou, eu sei que tem muita gente que não falou, mas fala. Comenta né? aí, pessoal, comenta aí. Porque é um comentário seu que
toca lá. João, Sabia? e você sabia que os comentários também ajudam o YouTube a espalhar o vídeo, viu? Quanto mesmo? mais comentários, quanto mais comentários o vídeo tem, o YouTube também entende que aquele vídeo é interessante. Como Tá você vendo aí, não ó? sabe, você sabe que vai entrar no ar meio-dia desse domingo. Mas aproveita, bota bom dia, boa Já tarde, vai boa botando noite. aí. Né? Olha, Daniel. olha quem. Oi, pode falar, Daniel, Fernando. João, Pois não, eu irmão? quero dizer aqui uma coisa interessante. Alguns irmãos, irmãs, às vezes não comentam, porque pensam, eu não sou especialista nisso. Eu não tenho a experiência que João tem, que é professor de escola da Bíblia. É claro que não tem. Porém, pode comentar, deve Sem falar. problema, sem problema. Sem problema. Tem coisa que nós não sabemos, né, João? Muitas coisas que eu aprendo, Daniel, quando eu leio os comentários dos irmãos, muitas coisas a gente consegue captar, entender. Então, comente. É verdade, Fale. é verdade. Não tenha medo, né? Não Fale e tenha comente, medo. tá certo, pessoal? Né? É verdade, é muito Porque interessante. é importante a gente comentar, É importante. a gente falar. A gente tá aprendendo Sempre- todo dia. Sempre com humildade e com sinceridade, né? Amém. Sempre falando de É Jesus. isso aí, pessoal. Comente, pode É, comentar, porque tem alguns é bom. irmãos, viu, que vão, às vezes me chamam pra conversar no grupo lá da leitura, e às vezes alguns irmãos chegam e dizem assim, professor, tô com uma dúvida. Aí eu acho engraçado, porque eu não sou professor, assim, né? Eu já dei um curso na escola, mas eu não sou professor, sabe, pessoal? Mas assim, não tem problema me chamar de professor. Mas, ó, todo mundo aqui, ó, tá aprendendo, né? A gente, ó, Estamos aprendendo. eu aprendo demais com cada um de vocês, né? Tô cada dia aprendendo mais. A cada leitura, a cada comentário, né? Vocês participando. Aqui, ó, que eu tô ouvindo o comentário de João, né? Já foram 56 episódios, eu só ouvindo aí o comentário dos dois, ó. Eu aprendo demais demais verdade, com é vocês, verdade. tá certo? É uma bênção. E o que faz, Daniel? O que faz a gente aprender mais é a gente ler, né? É ouvir o Ler. resumão, é ouvir as lives. A gente vai aprendendo, aprendendo. E daqui a alguns meses, anos, você vai dizer, rapaz, não é que eu aprendi tanto? Eu já tinha lido o livro de Atos e eu não tinha observado essa passagem. E você começa a observar e você deixa de ser apenas um espectador e você vai começar a pregar para as pessoas. A ensinar Vai outras começar pessoas. a ensinar para as pessoas. Isso. Então, é isso que vai acontecer. Que Perfeito, bênção. perfeito. E deixa eu comentar então aqui, ó, a parte 2 dos comentários de quem teve coragem, né? Fale, Olha aí. fale. Enquanto eu vou falando aqui, você vai digitando aí, tá certo? Ó, pra gente ler no próximo Isso. episódio, tá certo? Ó, tem um comentário aqui de Maria Lima. Olha aí, Maria Lima também participando. Ela colocou, boa noite, irmãos. Tenho aprendido muito. E como falou Daniel, às vezes tem pontos que passamos sem perceber. Olha aí, o que Fernanda acabou de falar também agora. Olha aí, ó. Obrigado, João, Fernando e Daniel. Que Deus abençoe ricamente vocês. Valeu, valeu, Maria Lima. É verdade, tem muitos pontos que às vezes a gente lê e a gente passa, que nem percebe, e aí vem o irmão e diz, olha, esse versículo é interessante, né? E você vai lá e lê de novo e realmente, né, é interessante. Valeu, Maria. Continue com a gente participando. Olha aí, deixa eu ver quem mais aqui. Miriam também deixando mensagem. Boa noite, irmãos. Muita gente assiste de noite, né? Eu leio a Bíblia Cast. Estou gostando aí da galera da noite. Tem mais gente aqui, ó. Shalom, olha aí, nossa irmã Vânia também participando. Ela colocou, hoje cheguei para ouvir o resumão e entender mais ainda Atos dos Apóstolos. Tá vendo? Ó, mais ainda, né? Os irmãos chegam para entender. E é esse o objetivo, tá, pessoal? É a gente entender mais e mais da palavra. E por fim, tem um comentário aqui de... Deixa eu ver aqui, ó. Gil, não tô pegando aqui. Vê se tu enxerga aqui, João, para mim. Esse último aqui, ó. Gil Batista. Gil Batista, não é isso? Batista, Gil Batista de Oliveira. Oliveira. Aê, Isso, olha aí. Gil. Gil Batista, olha aí. Gil também deixou mensagem aqui. Valeu, Gil. Ela deixou um bom dia. Olha aí, tem a galera da manhã também, né, que acompanha o Leia a Bíblia Cast. Gil Eu Batista, acredito que ela é de Caruaru. de Caruaru. Ou é Olha aí, Caruaru será? ou- Confirma aí pra gente. Confirma aí pra gente, Gil, se você é de Gil, Caruaru. você tá onde? Tá em Caruaru, É, em deixa aí de Vertente, onde em você é. Toritama. Gostamos É por aí. demais da sua participação, viu, Gil? Valeu, bom dia, graça e paz pra você também. Seja bem-vinda também ao Leia a Bíblia Cast. E é isso, pessoal. Encerramos aqui o resumão, né? Maravilhoso. Ó, semana que vem tem mais Atos, hein? Semana que vem a gente vai comentar mais capítulo de Atos. A gente tá com a agenda aberta, né? Faça feito Rildo,
faça feito o Hilda aqui, que está nos recebendo na casa deles, né? A gente aqui toma muito café, viu? Prepare uma jarrinha de café que a gente bebe muito, né, João? Brincadeira, brincadeira. Ó, mas é muito bom a comunhão, né, de estar aqui com os irmãos ao vivo, né, participando e falando da palavra de Deus, né, Fernando? E vai ter poema e vai o PP ter, vai ter? Aguarda aí que vai ter, olha aí. Eu ia dizer aqui, pode ser chá, pode ser água. Pode ser água, né? Não se preocupe. Não se preocupe. Beleza, mas O vamos bolo- lá. O bolo vai, né? O bolo. Ah, a gente leva o bolo, viu, O pessoal? bolo A é com gente leva o bolo, ó. O bolo especial com o Daniel. o bolo aqui, ó, Sem né, fresquinho. açúcar, sem um bocado de coisa. É bolo fit, né? Eu trouxe um bolo fit hoje, ó. Só quem vai provar esse bolo é quem tá aqui na casa dos irmãos. Uma bênção. Mas vamos para o pré-poema, João? Vamos. Pré-poema de hoje? E tem novidade, o pré-poema, tô na casa de Hildo e Hilda fez aí 70% do Opa, PP. ajudou aí, 70%, não foi do pré-poema. 70%, ela mandou, ó, tá aqui, ó. Então, vamos lá, o PP é com grande satisfação que Hildo e Hilda recebe João, Fernando e Daniel para juntos fazermos o resumão e anunciar o evangelho da salvação. Estamos na casa de Hildo e Hilda, mas teve conversão de Lídia. Aproveita e fala de Jesus, anunciando à vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, maravilha, maravilha. Aproveita, né? Aproveita e anuncia. Jesus é nossa esperança. Teve conversão essa semana, teve de tudo, né? Muito bom aí. Hilda participando, né? Olha aí. Hilda deixando o pré-poema e a gente quer a participação de vocês também, tá certo, pessoal? Estamos aguardando também aí vocês mandarem um poema, pré-poema, qualquer coisa aí, um textinho que vai nos edificar. Não precisa ser um poema não, né, Fernando? Pode ser um textinho que vai nos edificar de todo jeito, não é isso? Uma frase. Uma frasezinha, uma né? frase. Ó, Daniel, eu preparei essa Olha, frase aqui. Lê lá no Leia a Bíblia Cast, a gente vai ler com o maior prazer, né? E o poema não precisa rimar as palavras. Eu já me arrisquei a fazer, não foi? De vez em Muito quando fez, muito de bom. vez em quando eu tento aí também, Muito sai alguma coisa, né? É que a gente está acostumado a ouvir poemas rimando as palavras. Não precisa. Ela pode rimar no sentido, na beleza. Quando fala de salvação de Jesus, precisa algum poema melhor do que isso? Ah, não, maravilha. Nada, meu irmão. Você já leu a própria palavra, não foi? Eu lembro que você fez um poema Foi. lendo a própria palavra, lindo demais também. É, então é assim, não precisa. Maravilhoso. Mas tá aberto. Tá Mande aberto. os Vai seus mandando aí pra poemas. gente, beleza? Mande os seus poemas. E agora vamos para o poema, né, Fernando? Fernando preparou, já tô vendo ali um poema maravilhoso que Fernando trouxe pra gente. Fernando, tá contigo. É verdade, o poema, eu pensei no sofrimento dos seguidores de Jesus, né? E aí eu escrevi aqui assim, ó: não desanime se a dor quiser lhe causar tormento. Lembre que tudo coopera, até mesmo o sofrimento, com a vitória dos que vivem e em Deus busca livramento. Fique certo que no mundo tudo tem o seu valor. O justo sente alegria, também convive com a dor, mas em todos os seus passos Deus lhe mostra o seu amor. Não, meu irmão, não é preciso ter medo, nem mesmo fugir da cruz. Tem muita estrada escura, mas também tem caminho de luz. Vai ter muita provação, mas no final da jornada tem um encontro com Jesus. Bênção. Amém, amém. Que maravilha, hein? Que esperança, né, Fernando? Que esperança, né? No final da jornada aí, Sofre, se encontrar. açoites, olha tudo que o mundo pode fazer de maldade, No mas final, aquele que é fiel, fiel ficar firme, né? Vai tem ter essa encontro com recompensa. Jesus. E de acordo com a palavra, não tem nada que se compare a esse evento. Tem, Hildo? A gente não tem nem como imaginar, né? Não tem nem como imaginar. Valeu, Fernando. Que bênção, né? Que poema incrível. Mais uma vez aí, Fernando preparou pra gente meditar e fechar com chave de ouro esse Leia a Bíblia Cast. Espero você, né? Quem sabe o Leia a Bíblia Cast, o próximo não é na sua casa, né? Convida a gente aí que a gente vai até você, lê a palavra, resumão, comunhão, edificação, tudo junto, vai ser uma maravilha, beleza? E por hoje é só. Valeu, Fernando, valeu, João, valeu, Hildo, valeu, Hilda, todos vocês, até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal, valeu!